Olá, meu nome é Valderlei Maia, sou servidor público efetivo do Ministério Público do Estado do Ceará e após conquistar algumas aprovações em concursos públicos, eu decidi também criar materiais, elaborar conteúdos que ajudem as pessoas que também estão buscando a sua aprovação no concurso público. Nesse vídeo agora, eu vou te apresentar um e-book com 50 questões comentadas que eu elaborei, certo? São questões anteriores às principais bancas do país, são as bancas CESP, FCC, ESAF, FGV, VUNESP, certo? Então, eu vou comentar aqui algumas questões, entendendo o quão importante é a resolução de questões na vida de um concurseiro. São as questões que direcionam o concurseiro para que ele não estude de forma aleatória, ele estude de forma direcionada, de acordo com o que cada banca cobra em concurso, certo? Sem mais delongas, vamos aqui para a primeira questão. Primeira questão, questão CESP, TCE do Pará, auxiliar técnico. Em caso de flagrante delito, no interior do domicílio de determinado indivíduo, no período noturno, a autoridade policial poderá adentrá-lo independentemente de determinação judicial. Você acha que essa questão está correta ou errada? Pessoal, essa questão está corretíssima, certo? A regra no direito brasileiro é que ninguém pode adentrar o domicílio alheio. Porém, como não existe direito absoluto, né, a inviolabilidade do domicílio, ela pode sim, ela pode sofrer ressalvas. E a própria Constituição Federal diz que em caso de flagrante delito, qualquer pessoa pode entrar no domicílio alheio para agir e impedir que aquele delito se consume ou continue, né, permanente. Ou no caso de desastre, ou para prestar socorro. A própria Constituição Federal, ela diz quais são as hipóteses. Vamos observar agora na tela quais são essas hipóteses. Bom, aqui no gabarito comentado a gente vai conferir agora detalhadamente a resposta. Questão 1, correta. A regra imposta pela Constituição Federal estabelece que a casa é o asilo inviolável do indivíduo. O texto constitucional confere grande importância ao domicílio, pois é o local de proteção de vários direitos fundamentais das pessoas. No entanto, como não existem direitos absolutos, a própria Constituição Federal prevê as exceções a esta inviolabilidade. Vejamos o que diz o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Portanto, a regra é que ninguém pode entrar no domicílio alheio. As exceções para esta regra são as seguintes: 1. Consentimento do morador. 2. Flagrante delito ou desastre. 3. Para prestar socorro. 4. Por ordem judicial durante o dia. Perceba que o ingresso no domicílio por ordem judicial somente pode ocorrer durante o dia. Nos demais casos, o ingresso pode ocorrer em qualquer horário. Portanto, a questão está correta, pois em caso de flagrante delito, a autoridade policial poderá entrar em domicílio de determinado indivíduo, mesmo no período noturno. Como a questão fala em qualquer horário, né? A questão fala aqui, ó, mesmo no período noturno, a autoridade policial poderá. Se fosse no caso de determinação judicial, aí sim, só poderia ser durante o dia, porque eu marquei até aqui em vermelho, essa é a ressalva, né? A única ressalva que tem de horário para entrar no domicílio alheio é no caso de ordem judicial, que só pode ser cumprida, né? Essa ordem de busca e apreensão, por exemplo, no domicílio só pode ser feita durante o dia, certo? Então, passada aí essa primeira questão do CESP, a gente vai ver agora a próxima questão. Agora nós vamos fazer uma questão aqui da Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Federal, Técnico Judiciário. Sobre o disposto nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, é incorreto afirmar que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso aí está exatamente na Constituição Federal, nós vamos ver daqui a pouco nos comentários. Então está correto essa afirmativa. É permitido se reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização ou prévio aviso, desde que a iniciativa não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Aqui tem uma pequena pegadinha, porque o direito de reunião ela não depende de autorização, esse direito não depende de autorização, porém depende de aviso prévio à autoridade competente, para que a autoridade, né, garanta a segurança do local, né, e evite danos às pessoas que vão estar reunidas ali. Então, por isso que a letra B está errada, e ela é o gabarito da questão, porque
o enunciado da questão pede o item incorreto, né? É incorreto afirmar que é. Aí a letra B está errada, então ela é o gabarito. Letra C, a livre expressão da atividade de intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Isso está correto. Letra D, assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nos estabelecimentos penitenciários. Também está correto. E letra E, é livre a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independentemente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Também está correto. A gente vai aqui ver os comentários e os artigos referentes. A questão 11, a letra B é o gabarito. A partir de agora, iremos resolver as questões da Banca Fundação Carlos Chagas. Você vai perceber que ela é um pouco diferente do CESP. A FCC cobra a letra da lei, ou seja, ela formula suas questões diretamente do que está escrito na Constituição e nas leis. O nível das questões não é muito alto, mas requer que você tenha total atenção, pois a banca às vezes troca apenas uma palavra para tentar enganar o candidato. Passadas essas considerações iniciais, vamos à obra. Letra A. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas a lei pode estabelecer qualificações para esse exercício. Estamos diante de uma norma de eficácia contida ou restringível. A Constituição Federal estabelece isto no seu artigo 5º, inciso 13. Aí ele dispõe exatamente, né, o que está na questão. A Fundação Carlos Chagas ela pega o texto da lei e coloca nas questões. É o famoso copia e cola, né, que muita gente gosta de dizer. Eu não concordo muito com esse termo porque, na verdade, a banca tenta dar segurança às questões, né, para evitar que haja muitos recursos, que haja muitos desvios aí do padrão, né, do concurso público. Tem que ser muito objetivo. Letra B. Esse é o gabarito, como o comando da questão pediu o item incorreto. Esse é o item que procuramos. Vamos ver por quê. Todos podem se reunir em locais públicos, sem necessidade de autorização do Estado. Porém, é preciso que as autoridades competentes sejam previamente avisadas sobre a realização da reunião, que estabelece no artigo, o que estabelece o artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal. Aqui, ó, o artigo 5º ele fala exatamente, sendo exigido, né, o aviso prévio à autoridade competente. A letra C, os demais itens, né, são exatamente o que estão na Constituição. Aqui a gente vê o gabarito da questão 11, letra B. Então a gente vê que a letra C fala da expressão da atividade intelectual, artística e científica. E nós podemos ver exatamente que é o que está contido aqui no artigo 5º, inciso 9. A letra D também fala da liberdade de consciência e de crença, né, que tem que ser assegurada na assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Que eu coloquei um item para complementar: o Brasil é um Estado laico, isto é, nem obriga nem proíbe o exercício de cultos religiosos. Muita gente pensa que ser laico é ser ateu. Não, ser laico é não fomentar nenhum tipo de religião, também não embaraçar, não proibir que esses cultos religiosos sejam praticados. E por fim a letra E fala das associações, né, que elas são criadas independentemente de autorização e o Estado não pode, né, interferir no funcionamento das associações, né, desde que elas estejam praticando, né, o seu fim lícito, né, porque o Estado também não pode permitir que a associação seja criada para fins ilícitos. Então, a gente acabou de ver que o gabarito da questão é a letra B. Certo? Assim, a gente encerra aqui essa questão da Banca Fundação Carlos Chagas. A gente vai agora para a próxima questão, que é da Banca FGV. E prosseguindo aqui, vamos resolver uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Pedro, pessoa sem qualquer formação jurídica, desejava ingressar na casa de Antônio, sem a prévia permissão deste último. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que esse ingresso, bem, você pode ver aí que mais uma questão versa sobre o tema inviolabilidade do domicílio. Com essas questões, você vai notando quais são os temas mais recorrentes, quais são os temas que a banca gosta mais de abordar em prova, certo? Então, vamos afirmar corretamente que esse ingresso poderia ocorrer em qualquer horário para fins de socorro. E aí, o que você acha? Bem, esse aqui já é o nosso gabarito, a letra A. A letra B diz: somente seria possível na hipótese de flagrante delito? Errado. Somente poderia ocorrer na hipótese de desastre? Errado. Essas questões aí, esses itens que eles restringem muito, somente ou nunca, você desconfie sempre deles.
Poderia ocorrer por ordem judicial em qualquer horário? Letra D afirma isso. Está errado isso, por quê? Porque a ordem judicial só pode ocorrer, né, o ingresso durante o dia por ordem judicial. Letra E, poderia ocorrer de dia na hipótese de flagrante? Somente na hipótese de flagrante? Não, a gente acabou de ver que tem várias outras hipóteses, né, para prestar socorro, no caso de desastre, no caso de flagrante delito. Vamos aqui olhar os comentários para a gente ver detalhadamente onde está o erro da questão, quais são a justificativa do nosso gabarito. Gabarito, como nós afirmamos, letra A, em regra ninguém pode entrar em domicílio alheio, como já falamos. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. E existem 4 exceções à regra da inviolabilidade, que é no caso de consentimento do morador, no caso de flagrante delito, por ordem judicial durante o dia e para prestar socorro. Nós informamos aqui, entrando em casa alheia para prestação de socorro pode ocorrer a qualquer hora. Daí eu trago um exemplo. Mévio está sofrendo um infarto às 2 horas da manhã. Tício, seu vizinho, ao ouvir o grito de socorro proferido por Mévio, poderá arrombar a porta da casa deste para prestar-lhe socorro. É exatamente o que prevê a Constituição Federal, né? Você pode entrar em domicílio alheio para prestar socorro. E em qualquer hora do dia ou da noite, não interessa. Letra B. Além da situação de flagrante delito, o ingresso em domicílio poderá ocorrer também em caso de consentimento do morador, desastre, prestação de socorro e ordem judicial durante o dia. Letra C. É a mesma justificativa da letra B. Letra D. O ingresso decorrente de ordem judicial somente poderá ocorrer durante o dia. A letra D fala que só poderia ocorrer, a letra D só poderia ocorrer por ordem judicial em qualquer horário. Só que a gente sabe que é só durante o dia que pode ocorrer esse ingresso. E a letra E. O ingresso em caso de flagrante de delito poderá ocorrer a qualquer hora. Acabamos de ver aqui que a questão afirmou que somente poderia ocorrer de dia, né, no caso de flagrante. Então está errado por causa disso. Em caso de flagrante de delito pode ocorrer a qualquer momento. Bem, você acabou de ver que o e-book ele é muito detalhado, né? Eu fiz questão de comentar cada item, trazendo trechos, né, da Constituição Federal, do artigo 5º, né, que fala dos direitos e deveres individuais e coletivos, obviamente. E ficaria muito extenso se eu fosse gravar vídeo para tratar de todo o tema, que é o artigo 5º. É um tema muito extenso, um dos mais importantes para concursos públicos, do direito constitucional. E se você tem interesse em adquirir esse e-book completo com as 50 questões, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, certo? E grande abraço, espero que você tenha gostado aí das questões e até a próxima.